ler onde nós estamos, Lucas capítulo 10, versículo 34, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e o quê? E vinho. O vinho na Bíblia, irmão, ele tem positivamente dois significados. Algumas vezes o vinho na Bíblia representa alegria. O Salmo 104, versículo 15, eles vão colocar ali para mim, que eu não lembro de cor como que fala. Mas o Salmo 104, versículo 15, diz assim, ó, 15. E o vinho que alegra o seu coração, faz reluzir o rosto com o azeite e o pão que fortalece o coração. O vinho aqui nessa passagem representa alegria. Irmãos, em nome de Jesus eu digo a você, nem esse versículo e nenhum outro versículo na Bíblia que fale sobre o vinho, nenhum deles é um incentivo ao uso do vinho. Hoje em dia está na moda dizer que o pecado não é beber, o pecado é se embrir. Pois eu digo a você, Jesus falou que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Amém? Quantas pessoas você tem que matar para ser um assassino? Se você matar uma, você já é um assassino. E se você matar na mente, no coração, a Bíblia diz que você é assassino. Agora a pessoa fala, não, se eu beber um copinho, eu não sou beberrão. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, iras, porfias, emulações, e vai falando idolatria, feitiçaria, aí termina dizendo glutonaria e bebedice, Gálatas 5,19. Glutonaria, comilança, gula e bebedice. E a Bíblia diz, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Não use bebida, irmão. Nem na comida. Nem para temperar lá a salada, nem para, não, pastor, eu ponho aqui, depois evapora. Não faça isso. Amém? Se abstenha disso. Nós temos que ser a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga amém. Agora, o vinho, vocês sabem muito bem, que algumas vezes ele representa alegria, e para nós, na nova aliança, ele representa o sangue de quem? Em Marcos capítulo 11, no versículo... Marcos capítulo 14, no versículo 24, está escrito assim, Marcos 14, 24. Jesus estava na mesa da Santa Ceia, ele tomou o cálice, levantou e ele disse assim, isto é o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Esse versículo aparece na Bíblia 3 vezes de formas variadas. Ele também tem em Mateus e tem também lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala da Santa Ceia. E ele diz que, ele fala, eu recebi do Senhor, que também ensinei, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o cálice, disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Assim, nós entendemos que o vinho representa o sangue é com o sangue de Jesus, que ele nos compra para Deus, e ele nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Na antiga aliança, o sangue representava isso, limpeza, purificação. Você que é leitor da Bíblia, você já percebeu que no Antigo Testamento faziam-se muitos sacrifícios. Se você estudar especialmente o livro dos Levíticos, você vai perceber que os sacerdotes eles tinham muitos rituais de sacrifício ligados ao sangue, no sentido de purificação. Deixa eu te explicar. O sangue, ele simbolizava uma forma de pagamento. Porque no sangue está a vida. Amém? O sangue é a vida. Então, quando o sacerdote sacrificava um animal e derramava o sangue dele, era isso. Eu estou pagando com uma vida o preço pelo pecado. A Bíblia vai dizer para nós, lá em Hebreus capítulo 9, no versículo de número 13, Hebreus 9, 13, que esse ritual não tinha o poder de purificar, mas o sangue de Jesus tem. Hebreus 9, 13 diz, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne,
Versículo 14, que lindo, irmãos. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado. O que é imaculado? Sem mancha, sem pecado. A Deus purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui está a diferença. O sangue do animal que era derramado não purificava a consciência. Ele estava pagando o preço pela purificação com o sangue, mas ele continuava sendo pecador, ele ia pecar de novo. Mas o sangue de Jesus, ele muda você. Ele purifica a sua consciência. Ele capacita você agora a servir ao Deus vivo. Diga glória a Deus. Irmão, pelo sangue de Jesus, nós podemos ir a Deus. Que lindo. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19. Olha que lindo que esse versículo é. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Que palavra forte, irmão. Você não precisa ter medo de ir a Deus. Eu não presto, pastor, eu sou o pior pecador do mundo. Você pode ter sido, mas agora você tem ousadia. Sabe o filho? O filho, ele chega no pai, é claro que cada casa é de um jeito, mas o filho, ele chega no pai com liberdade. O filho, ele vai ao pai e ele tem liberdade para abraçar. Antes nós não tínhamos, mas agora nós temos. O sangue de Jesus nos dá ousadia para entrar no santuário. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha o versículo 20. Glória a Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O sangue de Jesus abre um caminho para você ir direto a Deus. 1 João 1,8 diz assim, 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como que Ele purifica? Pelo sangue. Eu não esqueci o versículo, mas a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está. A Bíblia diz, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Esse sangue nos purifica. Você pode ter sido o pior pecador, mas agora você pode ir a Deus pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém?